Vamos aqui, fiz um exemplo, né? Este exemplo aqui, ele corresponde a este caso aqui que nós temos, ó. Então, são duas forças para a direita, 10 newtons mais 15 newtons para a direita e 9 newtons para a esquerda. Tá aqui. 10 mais 15 newtons, 25 newtons, menos 9 newtons, vai me dar uma força resultante de 16 newtons para a direita. Então, são 25 para a direita com menos 9 para a esquerda, 25 newtons para a direita. Somando forças na vertical. Forças que estão somente na vertical. Forças que estão somente na vertical, é este caso aqui. Na semana passada eu fiz este primeiro caso com vocês, farei agora o segundo caso aqui com vocês. Segundo caso de força na vertical. São 17 newtons para cima, com mais 8 newtons para cima e 23 newtons para baixo. Então, a gente vem aqui, vou usar lá a calculadora e vou colocar, ó. 17 newtons para cima, ó, ficou um pouquinho maior, não tem problema. Ó, 17 newtons para cima, com mais 8 newtons para cima, ó, 8 newtons para cima, adicionado, né, a 23 newtons de força para baixo. Vamos lá, 23 newtons de força para baixo. Vou colocar os 23 newtons aqui. Não, tá 20, e ficou curto ainda. Vou aumentar ele mais um pouquinho, ó, 23 newtons para baixo. 17 para cima com 8 para cima, dá 25. 25 para cima menos 23 para baixo, a minha força resultante é de 2 newtons para cima. Então, toda vez que eu vou somar forças, eu tenho que lembrar que a direção que eu estou somando, ela vai fazer diferença. Então, a direção que eu somo essas forças aqui vai dar toda a diferença. Então, a minha força resultante, ela sempre vai ficar numa direção. E quando eu tenho forças em direções perpendiculares, né? Eu tenho força na horizontal mais forças na vertical. Quando eu tenho forças na horizontal e na vertical, eu tenho que usar aqui esse de duas dimensões. Posso usar tanto esse daqui, né, que é o 2 dimensões, ou esse lab. Esse lab também dá certo. Ó. Então, eu posso somar aqui, ó. Vou somar, posso pedir aqui, ó, para colocar os valores, né, nas forças. A força aqui tem que ficar na horizontal certinho. Volto aqui para conferir os valores, ó, são 8 newtons na horizontal, com mais 17 newtons na vertical. Então, a soma de 8 newtons na horizontal, com mais 17 newtons na vertical, vou colocar os 17 newtons na vertical agora, está aqui, vai me resultar, ó, pedir aqui a soma, aí aparece. Ó, vai me resultar em uma força resultante de 18,8 newtons. E conforme eu já tinha comentado com vocês na aula passada, nós podemos pegar aqui e olhar isso daqui como triângulo retângulo. Então, são 8 newtons na horizontal, mais 17 newtons na vertical, que dá um triângulo retângulo perfeitinho. Ó. A força resultante aqui, ó, a soma das duas forças, né, o resultado da soma dessas duas forças é uma força na diagonal. E essa força na diagonal aqui, ó, forma um triângulo retângulo perfeito. Quando a gente tem um triângulo retângulo, e a gente não quer utilizar essa calculadora aqui para achar o valor, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, a força resultante, que é a força diagonal elevada ao quadrado, é igual a força horizontal ao quadrado, mais a força que fica na vertical ao quadrado. Então, quando você resolve este cálculo aqui, aí você consegue achar o valor da força resultante. O que esse aplicativo aqui, né, essa calculadora aqui faz para a gente, é exatamente fazer aquela conta. Então, quando a gente clica aqui e pede para poder ver os valores, ele vai mostrar para a gente o valor daquela soma. Então, se eu somei 8 na horizontal com 17 na vertical,
ele substitui aqui neste cálculo e acha o valor da força resultante. O valor que vai sair aqui da força resultante é exatamente igual ao valor da força que vai ficar aqui em diagonal. Então, isso daqui é o Teorema de Pitágoras. Isso aqui é o Teorema de Pitágoras, porque quando você soma uma força na horizontal com uma força na vertical, você tem uma força na diagonal. E o valor dessa força na diagonal, ele é o resultado da aplicação do Teorema de Pitágoras nesse triângulo. E a mesma coisa você faz na soma do outro caso, ó, que são 8 newtons na horizontal com 15 newtons na vertical. Então, a gente tem 8 newtons aqui na horizontal com... Vou inverter aqui, ó. Pode ver que de acordo com que você vai invertendo aqui, ele já coloca o valor para você. Com 15 newtons na vertical, só que apontando para baixo. Olha lá. 16... Opa, 15 newtons. Olha o resultado aqui. Olha lá. 8 newtons na horizontal com 15 newtons na vertical, a soma dessas duas forças te dão uma força resultante de 17 newtons na diagonal. Então, que é o mesmo resultado que você vai obter, aqueles mesmos 17 newtons lá, que ele te fala aqui, ó, que é o valor da força em diagonal, você obtém aplicando o Teorema de Pitágoras, aplicando essa relação aqui, ó, que a força resultante ao quadrado é igual, que essa força resultante é a força que vai ficar em diagonal, é igual a força horizontal ao quadrado mais a força vertical ao quadrado. Então, ó, se você resolver aqui, ó, terminar de resolver aqui, você descobre que você vai chegar nos mesmos 17 newtons que você tem aqui. Não tem diferença nenhuma. Então, tanto você pode usar essa calculadora aqui, que já faz aquela conta para você, você só desenha os vetores, né, desenha as forças e ela já faz aquela soma, quanto você pode vir aqui e aplicar pelo Teorema de Pitágoras. E é este o caso que nós temos no item 4 aqui, ó. No item 4, nós temos duas pessoas, um de calça preta e o outro de calça branca, que estão tentando puxar um barco para a praia. Como eles estão tentando puxar o barco para a praia, na primeira situação eles colocaram as duas forças paralelas. Quando as duas forças estão paralelas, a soma das forças é só você fazer uma soma algébrica comum. Então aqui nós temos 500 newtons mais 500 newtons, 1000 newtons. Então é só você pegar e somar, porque os dois estão paralelos e na mesma direção e no mesmo sentido. Agora, quando eles fizeram isso daqui, ó, eles ficaram perpendiculares um ao outro. Por que eles ficaram perpendiculares? Porque eles formaram um ângulo de 90 graus. É como se um estivesse fazendo força na horizontal e o outro estivesse fazendo força na vertical. Qual que vai ser a resultante? A resultante vai ficar na diagonal. No caso aqui, ó, a direção diagonal é exatamente a direção da praia. Então tá certo, ó, beleza. Ó, nas duas situações, eles vão conseguir trazer o barco para a praia. Vão conseguir trazer o barco para próximo deles. Aí o que acontece? Nessa primeira situação aqui, era só a gente somar as forças. Então a força resultante era 1000 newtons. Nessa segunda situação aqui, que as forças são perpendiculares, você vai ter que somar utilizando o Teorema de Pitágoras. Na hora que você soma utilizando o Teorema de Pitágoras, nós teremos então que a força resultante ao quadrado é igual a 500 ao quadrado mais 500 ao quadrado. Então a força resultante aqui ao quadrado vai ser 250 mil mais 250 mil, né? 500 ao quadrado é 250 mil. A força resultante ao quadrado ela vai ser então igual a 500 mil. Como aqui tem o quadrado, ó, eu tenho que tirar a raiz do outro lado. Então a minha força resultante ela vai ser a raiz de 500 mil. A raiz de 500 mil é 707,1. Então, em qual situação que a força ficou maior? Na primeira situação, a força resultante aqui é a força que vai estar puxando o barco para a praia, né? Que vai trazer o barco para a praia. Então, na primeira situação, você consegue uma força resultante de 1000 newtons.
enquanto que na segunda situação, a força resultante ficou de 700,1 newtons. Qual situação é mais eficiente? Primeira situação, sem dúvida. A primeira situação ela é mais eficiente porque você consegue uma força resultante maior. Então, aqui, como você tem uma força resultante maior, você tem uma situação mais eficiente, que é o que ele pede aqui para você fazer. Ó. Qual situação a força resultante é maior? A primeira situação. Né? Então, a força resultante é o resultado da soma das forças. E aqui ele fala assim, ó, justifique sua resposta com um pequeno texto falando sobre qual situação é mais eficiente. Então, a situação mais eficiente é essa daqui, porque ela vai ter a força resultante maior. Então, pode ver que nas duas situações, ambos estão fazendo uma força de 500 newtons. Tanto o carinha 1 quanto o carinha 2. Carinha do calção preto quanto o carinha do calção branco. Olha lá. Eles estão fazendo a mesma força. Só que na situação 1, a força resultante, 1000 newtons. Na situação 2, a força resultante é de 700,1 newtons. A força resultante é menor. Queridos, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar dessa atividade aqui? Depois a gente... Ficou alguma dúvida, alguma coisa? Pode perguntar, gente. Pode abrir o áudio, pode perguntar aí no chat. Ó, qualquer dúvida vocês podem perguntar depois, tá? Não tendo nenhuma dúvida, então, a gente vai continuar, então, na nossa aula de hoje. E nós vamos ver o próximo passo. Então, como na semana passada a gente viu essa questão de você somar forças, né? E a gente percebeu que toda vez que a gente soma uma força horizontal com uma força na vertical, nós sempre vamos ter uma força na diagonal. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o oposto da soma. O oposto da soma de forças, a gente fala que é a decomposição de forças. Então, quando eu somo uma força na horizontal mais uma força na vertical, ela me dá uma força na diagonal. Se a gente pegar uma força na diagonal, ó, vou pegar aqui nesse exemplo aqui, em duas dimensões. Ó. Vou pegar uma força na diagonal. Então, toda a força que eu tenho na diagonal, ela é o resultado de uma força na horizontal mais uma força na vertical. Toda força na diagonal ela é o resultado da soma de uma força na horizontal mais uma força na vertical. E se eu clicar aqui, eu tenho o ângulo que foi feito. Ó. Então, 15 newtons, né, nesse meu exemplo aqui, 15 newtons na horizontal mais 15 newtons na vertical, resulta em 21,2 newtons na diagonal, com um ângulo de 45 graus. Eu posso tanto usar essa representação, quanto essa daqui. Posso usar a representação do triângulo retângulo, né? Horizontal mais vertical e o resultado na diagonal. Como eu posso utilizar essa representação aqui? Tanto faz. Então, a partir disso, nós temos essa relação. Sabendo o valor dessa força que está na diagonal, e sabendo o valor do ângulo, a gente consegue descobrir quanto que vai valer a força na horizontal e quanto que vai valer a força na vertical. É só a gente lembrar desse sistema aqui de projeção. Olha lá, se eu tirar aqui, para não mostrar para mim os valores, nem o ângulo, né? Colocar aqui para mostrar o valor e o ângulo, para não mostrar as projeções ó, das forças, não mostrar a força horizontal e a força vertical que gerou ela, eu sei, então, que eu tenho uma força de 28,3 newtons e um ângulo de 45 graus. Quando eu clico aqui, ele me mostra ó, quanto que vai valer a força na horizontal mais a força na vertical que geram exatamente essa força aqui em diagonal. Então, o que é a decomposição de forças? A decomposição de forças é você pegar uma força que está na diagonal e descobrir quanto que vale a força na horizontal e a força na vertical que gerou ela. Então, toda força diagonal, ela é gerada por uma força horizontal mais uma força vertical. A soma dessas duas forças gera uma força na diagonal.
E a força na diagonal pode ser, a gente fala assim, que ela pode ser decomposta em uma força na horizontal, mais uma força na vertical. O que você precisa saber para poder decompor essa força aqui na diagonal? Você precisa saber o valor do ângulo que essa força diagonal está fazendo, que aqui nesse caso é 45 graus, e o valor dessa força, que estão aqui. Aí o que você faz? Você quer saber o valor da força aqui na direção X. Na direção X, você vai fazer o valor da força vezes o cosseno daquele ângulo. Então, você precisa saber, ó, o valor da força F e aquele ângulo. Quando você sabe o valor do ângulo, como é que você faz para descobrir o cosseno dele? Se você tem o valor de um ângulo, você quer saber o cosseno, você tem que olhar na tabela de seno e cosseno. Ó. Aqui embaixo eu já coloquei a tabela para vocês. Então vamos pegar aqui o nosso exemplo. Que eu peguei o exemplo para vocês. Ó. Não sei o valor da componente, né, da horizontal e da vertical dessa força diagonal, de 28,3 newtons. Eu sei que ela vale 28,3 newtons e que o ângulo é de 45 graus. Então, eu vou pegar aqui o ângulo de 45 graus e vou achar, né, o ângulo aqui de 45 graus e vou achar o seno e o cosseno dele, ó. Peguei o ângulo, que já foi dado para mim, que é de 45 graus. O seno vale 0,7 e o cosseno vale 0,7. Seno e cosseno, gente, é uma tabela. Você pega o valor do ângulo e confere quanto que vai valer o seno e o cosseno lá. É uma tabela. Você tem que pegar e procurar essa tabela. Então, normalmente, essa tabela aqui já é dada para vocês. Eu já estou deixando a tabela aqui ó, na ficha de consulta, né? Porque a hora que vocês precisarem saber o valor, vocês olham nessa tabela. Essa tabela aqui, você não precisa decorar ela. Essa tabela aqui, ela sempre vai ser dada para vocês. Então, quando vocês forem resolver lá os exercícios, vai estar escrito assim, ó, seno de 45, 0,7. Cosseno de 45, 0,7. Então, eu vou fazer esse exemplo aqui primeiro. Ó. A força vale 28,3 newtons e o ângulo vale 45 graus. Que é o exemplo que está aqui. Ó. Ângulo vale 45 graus e a força vale 28,3 newtons. Cheguei aqui agora. A minha força F, ó, a força F vale 28,3 newtons. Eu quero achar o Fx. Aí eu vou ter que colocar o cosseno do ângulo. Qual que foi o ângulo que foi dado? 37 graus. Então, 37 graus é esse daqui. Desculpa, o ângulo que foi dado é 45. Então, eu tenho que pegar o cosseno de 45. Cosseno de 45, 0,7. Olha lá, ó. O cosseno de 45, olhei na tabela, só substituir aqui, 0,7. Então, a minha força vai ficar 28,3 newtons vezes 0,7. Dá 19,81. Como eu quero arredondar para poder tirar a vírgula do número, 19,8 a gente arredonda para 20. Vocês estão vendo que eu estou arredondando? Ó, o ângulo aqui de 45 graus, o seno e o cosseno dele, ó, não é 0,7, é 0,7071. Então a gente vai arredondando o número para ficar mais fácil de fazer conta. Vocês podem arredondar, entendeu? Não tem problema. A gente costuma arredondar para ficar mais fácil para fazer o cálculo. Então, quanto que vai dar o valor do meu Fx? 20 newtons. Quando eu volto aqui, ó, e peço para poder calcular, ó, quanto que vai valer o F, a minha força F, na direção X? A componente, eu falo assim, a componente horizontal dela. Quanto que vai valer a parte horizontal dela? 20 newtons. Então, são 28,3 newtons, que é o valor da minha força. Aí eu vou multiplicar, né, pelo cosseno de 45 graus. Para poder achar o cosseno de 45 graus, é só vir aqui na tabela, que é 0,7. Então, eu tenho que pegar o valor da força que tem em diagonal, que é 28, e multiplicar pelo cosseno do ângulo, 20 newtons. Aqui, ó, é o cálculo que ele fez para você, ó. Uma força de 20 newtons na horizontal. E como é que eu vou fazer para poder achar a vertical agora? Mesma coisa. Para poder achar a vertical, nós faremos o mesmo cálculo, só que a vertical, que é o FY, você não vai multiplicar pelo cosseno do ângulo.
você vai multiplicar pelo seno do ângulo. Então, ó, se você sabe a força e sabe o ângulo, que é, no nosso caso, lá 45 graus, você olha na tabela, ó, o seno e o cosseno, nessa coluna está o seno, nessa coluna está o cosseno. O seno e o cosseno deles são iguais. Então, aqui vai ficar o seno de 45 graus é 0,7 e o cosseno de 45 graus é 0,7 também. Então, vai dar o valor da força, que é 28,3 newtons, vezes o seno de 0,7, que é 19,8 newtons. Na hora que a gente arredonda, 20 newtons. Olha aqui. O fx, né? Se eu quiser usar aquela projeção de fx e de fy, eu posso fazer isso daqui, ó. É só mudar a maneira com a qual eu quero projetar. Eu posso projetar pelo triângulo, ou eu posso projetar daquele jeito lá, que a gente fala assim, que é decompor, né? Então, a gente fala assim que a gente decompôs a força em horizontal e vertical. Ó. Então, 20 newtons na horizontal mais 20 newtons na vertical dá uma força de 28,3 newtons na diagonal com um ângulo de 45 graus. Então, ó, quando eu quero saber, quando eu quero que eu falo assim que eu quero decompor uma força na diagonal, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o valor da força e o valor do ângulo que ela faz com a diagonal. Porque quando eu vou ter uma força na diagonal, ó, o ângulo aqui, ele pode mudar à vontade, olha lá, ó. 20, vou deixar aqui, ó. Olha lá. Esse exemplo aqui, uma força de 38,1 newtons na diagonal, só que com um ângulo de 23,2 graus. Isso de acordo com que você vai mudando, ó, agora o ângulo está 20,6 graus e a força foi para 42,7 newtons. E você pode vir aqui diminuir, aumentar, e olha lá, 21 graus, agora que é o ângulo da minha força em diagonal, e a força vale 27,9 newtons. Então aí ele me mostra, ó, quanto que vale a horizontal dessa força e quanto que vale a vertical dessa força. Então, toda força que tiver na diagonal, ela é resultado da soma de uma força na horizontal mais uma força na vertical. E o legal dessa calculadora aqui, ó, é que ela já faz este trabalho aqui para mim, ó. Este trabalho aqui, ó, de achar a força e achar o ângulo. Achou o ângulo, você tem que vir aqui e pegar o seno e cosseno dele. Pegou o seno e cosseno, você vai substituir para poder achar o fx e o fy. Então, vamos aqui agora, ó. O fx. O fx é f vezes o cosseno de θ. Então, quanto que vale a minha força? 25 newtons. O meu ângulo, 37 graus. Então, no lugar do θ, eu vou colocar 37 graus. Então, aqui ficará o cosseno de 37. Aí eu venho aqui na minha tabela e vou procurar, ó, cosseno, essa coluna aqui, de 37 graus. 37 graus, ó, é 0,79. 0,79 eu tenho que arredondar para 0,8. Então, o cosseno de 37 graus, olhei lá na tabela, ele vale 0,8. 25 vezes 0,8, 20 newtons. Agora aqui, ó, quero achar a componente, achei a componente horizontal, o fx, quero achar o fy. O fy é o EF vezes o seno desse ângulo. Então, aqui vai ficar, ó, fy é igual ao F vezes o seno do ângulo. A força vale 25 newtons e o ângulo, 37 graus. Então, é o seno de 37. Vamos correr lá na tabela para descobrir quanto que vai valer o seno de 37. Seno de 37 é 0,6, ó. Olha lá, ó. O seno é essa primeira coluna. Achei o ângulo, 37 é 0,6, ó. É 0,60, a gente arredonda para 0,6. Então vai ficar 25 vezes 0,6, 15 newtons. Ou você pode vir aqui e usar a calculadora. Ó. Nós temos uma força de 25 newtons, né? Então, 45 graus, né? Então, eu vou ajustando aqui até ficar, ó, 50 graus, 46, 45 graus. Agora, se eu quero 25 newtons, né? Então, eu vou aumentar ela aqui, de maneira que ela fique do jeito que está lá.
Ah, não, é 37 graus, né? Então é essa força aqui. Deixa eu só voltar lá para verificar, ó. Ângulo de 37 graus e uma força de 25 newtons. Quando eu volto aqui na minha calculadora, eu tenho, ó, ângulo de 36,9 graus, que é o mais próximo que eu cheguei de 37 graus, e força de 25 newtons. Quanto que vai valer as componentes, o Fx e o Fy deles? Ó, o Fx vale 20 newtons e o Fy vale 15 newtons. Quando eu volto aqui no exercício que eu calculei, né, utilizando esta equação, eu tenho o Fx de 20 newtons e o Fy de 15 newtons. Se eu usar tanto a equação quanto utilizar aqui a calculadora, os dois casos vão dar certo. Aí aqui, ó, quando você vai fazer na mão, a gente tem só que lembrar que eu coloquei o ângulo, vai ficar o cosseno e o seno do ângulo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que vir aqui na tabela, achar o ângulo que está a força, por exemplo. Se o ângulo que tivesse a força estivesse fazendo um ângulo de 10 graus, o seno de 10 graus vale 0,17, né? A gente pode arredondar para 0,2, e o cosseno vale 0,98. 0,98 você pode arredondar até para 1. Né? Mas você pode usar aqui o 0,98, 0,9. Né? Vai dar 0,98. Então, você pode utilizar essa tabela e esse recurso. O que o aplicativo aqui, né, esse programa faz? Quando você clica aqui, ó, ele faz aquela conta para você. Ele pega o valor dessa força, multiplica pelo cosseno desse ângulo e dá o valor aqui para você. Ele pega essa força, né, que é 25 newtons, multiplica pelo seno desse ângulo aqui e te dá o valor da força na vertical. Coloca o resultado aqui, ó, 15 newtons. É exatamente isso que ele faz para você. Tá? Então, isso daqui é o oposto de você somar vetores. Então, todo vetor na diagonal, você pode decompor este vetor em dois outros. Tá? Um exemplo que eu deixo para vocês é este exemplo aqui. Ó. Quando você tem um corpo totalmente na horizontal, você vai ter que a normal dele é exatamente igual ao peso. Tá? Só que, quando você pega esse corpo, e esse corpo está num plano inclinado, por exemplo, numa rampa, ó, tá vendo que o peso, ó, ele sempre vai apontar para baixo na vertical? Ele nunca vai mudar. Mas em relação à rampa, ó, o peso, ele não fica igual aqui, ó, retinho, certinho, perpendicular à rampa. Ele fica meio que inclinado aqui em relação à rampa. Aí o que a gente faz? A gente pega o peso e calcula o Px e o Py do peso. E a normal agora, ela não vai ser mais igual ao peso. Então a normal é igual ao peso quando o corpo está na horizontal. Quando o corpo estiver assim inclinado, a normal é igual ao PY, ou seja, a normal vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação da rampa. E quando a gente olha aqui, vocês estão vendo o PX aqui, ó. O PX aqui, ele está puxando o corpo para baixo para ele poder escorregar. Por isso que as coisas escorregam, né, quando elas estão na rampa. Porque na hora que você pega o peso do corpo aqui, ó, uma parte do peso fica certinho, ó, na direção da rampa, e a outra parte do peso, o PX, faz ele escorregar a rampa. Então isso aqui a gente fala que é a decomposição das forças. É quando você tem uma força na diagonal e você quer achar a componente horizontal e a componente vertical dela. Eu deixo para vocês, ó, uma atividade. Deixa eu só pegar a atividade aqui para vocês, da decomposição da força. Que é a seguinte, eu vou dar a força para vocês e vocês deverão achar para mim, decompor ela, achar a componente horizontal e a componente vertical dessa força para mim. É bem simples, vocês podem usar tanto aquela equação, quanto vocês podem fazer lá
aquele aplicativo, ó. Então aqui a gente tem, olha, o que a gente precisa para poder fazer a decomposição? Você precisa saber o valor da força, que aqui é 10 newtons em diagonal, e o ângulo que ela forma, que é de 30 graus. Então, se você sabe o valor da força e o valor do ângulo, você já tem todos os dados para poder vir aqui e fazer a decomposição, ó. Então, ó, você tem o valor da força e o valor do ângulo. Pega o valor do ângulo, né? Aí você olhou o valor do ângulo aqui, no caso lá é 30 graus, ó. 30 graus está aqui. Aí você vai pegar o seno e o cosseno dele, você vai precisar dessa tabela, para substituir aqui, ó, que é o seno e o cosseno. Ó, o seno aqui e o cosseno aqui no fx. Aí você consegue encontrar, então, essa força aqui na horizontal e essa força na vertical. Então, são duas forças, ó, para vocês fazerem, com ângulo, forças diferentes com ângulos diferentes. São dois casos, para vocês fazerem a decomposição aí para mim, fazer aquilo lá. Então, a decomposição, ela é o oposto da soma. Tá? Então, você pode tanto somar os vetores, igual a gente estava fazendo, um na horizontal mais um na vertical, para poder resultar num vetor na diagonal, quanto você pode pegar um vetor na diagonal e decompô-lo em horizontal e vertical.